bom estar aqui mais uma vez, nesse momento tão especial de troca, de aprendizado mútuo. Realmente é uma coisa que me alegra muito, que me emociona bastante. Minha filha que está aqui na frente diz que eu sou chorão. E eu acho que eu sou mesmo. Mas algumas coisas emocionam mais do que outras, né? Então estar aqui nesse momento compartilhando com vocês algumas informações, algumas histórias, algumas experiências, é algo que para mim significa muito. Então hoje o tema é simplesinho, né? Conhece-te a ti mesmo, autoconhecimento. Uma coisa fácil, né? Simples da gente mergulhar aí nessa seara e desvendar e encerrar o assunto numa tacada só. Eu diria um amigo meu, professor, seria muito bom que fosse assim, né? Fosse simples. É uma jornada, é uma busca, acho que de vida inteira, o autoconhecimento. E desde que eu me entendo por gente, desde que eu conheci essa bênção, né, que é o Espiritismo na nossa vida, eu comecei a desenvolver uma curiosidade sobre o que é esse negócio de autoconhecimento. E também ouvi muitos mestres falando, Jesus principalmente, inclusive. E aí fiquei querendo buscar isso, né? Se esse autoconhecimento é o que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertar de quê? Comecei a perguntar para mim mesmo. Aí fui descobrindo nas fontes, libertar da ignorância que faz sofrer, que faz errar. Falei, poxa, esse negócio de autoconhecimento deve ser bom, porque esse resultado é muito cativante, né? Você sair da dor, sair do sofrimento. Então vamos lá, vamos buscar. E quando eu busquei, eu reparei que era uma coisa meio abstrata, teórica, vasta demais, pouco palpável. E continuei buscando, até, na minha modesta opinião, encontrar alguns elementos, algumas formas de entender que facilita esse processo, que traz algo assim prático para a gente colocar não só no entendimento, mas na nossa vivência diária, né? O que adianta eu ler assim, milhões de livros, ter uma informação até vasta sobre a condição do ser humano, a vida, as relações, se eu não tenho um entendimento, eu gosto de chamar assim, um senso de eixo sobre quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Muito bem. A frase que inspirou, né, que é o tema do nosso encontro, é: conhece-te a ti mesmo. E todo mundo já ouviu essa frase em algum momento da vida, imagino eu. Fui fazer uma breve pesquisa no nosso oráculo moderno, que é o Google, todo mundo sabe. E me surpreendi, porque eu achava que a frase era do Sócrates. Também sempre achei, né? E está inclusive na nossa chamada, né? Sócrates e tal. E aí eu vi que tinha algumas informações falando exatamente isso, a frase do filósofo Sócrates. E aí depois fui descobrindo que ela era atribuída também a outros filósofos. Aí fiquei curioso, falei, vou um pouquinho mais fundo nisso. Ainda no oráculo, né? Google. Até que me deparei com a informação que pareceu para mim a mais coerente. E nem posso afirmar categoricamente. Lá na Grécia existe um templo que é chamado Templo de Delfos, que, se eu não me engano, ele foi construído em homenagem ao deus Apolo. Mitologia grega, né, lá, os deuses pagãos. E nesse templo tinha algumas inscrições na sua entrada. E uma dessas inscrições era justamente um texto, não era uma frase, tinha algumas frases e tinha um texto, que é maior do que esse que está aí. Eu peguei só a essência para trazer aqui e compartilhar com vocês. Em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Bem dentro da filosofia pagã, né? Deuses. Se a gente for fazer a atualização para o nosso conhecimento atual,
E conhecerás o universo e Deus, o Deus que habita em todos os elementos, né? Do micróbio, da partícula subatômica até a maior das galáxias, está lá o DNA do Criador. E se está lá, está em todos os lugares, está onde também? Dentro de nós. Então esse autoconhecimento, ele tem essa proposta. Acho que no final da escala é a gente encontrar o nosso eu divino, o nosso eu superior. Mas olha como esse assunto ele é vasto. Olha como ele é bacana, filosófico, começa a estimular assim a nossa reflexão e a nossa meditação. Mas aí eu senti a falta da questão prática. E fui buscando até, teoricamente, encontrar e compartilhar com vocês. Esse assunto, e o que eu trouxe hoje, ele tem uma característica. É importante que a gente interaja. Então eu não estou falando isso da boca para fora, eu vou perguntar mesmo e eu gostaria que vocês participassem. Vamos encarar isso como se a gente estivesse numa sala entre amigos, né? Então não tem que ter vergonha, não tem que saber, será que eu estou respondendo a coisa certa? Até porque é bem subjetivo o tema, não tem muito certo e errado, né? E se ninguém responder, eu vou apontar assim, você aí, responde para mim. Então eu prefiro que seja uma coisa espontânea, né? Para não constranger ninguém. Mas se bem que tem pessoas da família, aí a gente constrange logo essa, né? Cacala, Brandão, papai, a galera aí conhecida, tio. Chico não, né? Brandão. Chico também? Então tá bom. Então bem íntimo. Então vamos lá. Primeiro, uma passagem, assim, uma abordagem daquele tipo, geralzona, quem somos nós, né? Será que eu estou atrapalhando aqui a visão? Opa, um monte de carinha sorrindo. Trabalho da minha esposa, parceria, eu e ela faz a parte PowerPoint e tudo mais, e eu venho aqui compartilhar. A metáfora que eu mais gosto para falar sobre Deus, se eu estivesse falando sobre Deus com uma criança, eu diria: Deus é como um sol, que todo mundo conhece sol, né, desde muito pequenininho, que é um centro de força que emana luz e calor em todas as direções, sem fazer nenhuma distinção, né? A pessoa que está mais na situação de ignorância e maldade, até o espírito mais elevado que existe entre nós, recebe do sol a mesma coisa. Não há nenhum preconceito e nenhuma distinção. Então eu acho bacana essa ideia, essa metáfora de que Deus é assim. E da mesma forma que o sol, a pessoa pode abrir a sua janela, ela pode sair de casa, se expor numa praça, num parque, ou ela pode ficar fechadinha, no escuro, janela fechada, tudo fechado, escuridão total. Então é uma questão de fazer um movimento em direção a, né? Porque Deus está lá, esse está lá é metafórico, o tempo todo. Então quem somos nós no sentido amplo, gigante, espiritual? Nós somos fruto da emanação divina, o sopro divino, como diz nos textos religiosos, né? A metáfora é essa. E esse sopro divino, em algum momento, criou cada um de nós. Um dia na minha oração lá na cama, quando a gente vai dormir, né, faz oração, eu estava agradecendo, que é uma das principais práticas de oração que eu gosto de fazer. E um dia eu me percebi agradecendo: obrigado, Senhor, por ter me criado. Eu nunca tinha feito essa reflexão. Eu falei: é verdade, um dia eu não era nada. Quer dizer, eu nem era, né? Porque se eu não era nada, não existia eu. E aí Deus, que eu ainda não compreendo, né, na sua grandiosidade, essa sabedoria infinita, esse amor, me criou, junto com, provavelmente, outros seres, né, milhares e milhares de seres. Então, a ideia não é explicar minuciosamente por que Deus fez isso, como Deus fez isso, o que está implícito nessa dinâmica de criação, porque se a gente mergulhar nisso, a gente pira, a gente fica meio confuso. Aliás, eu tive até essa curiosidade uma época, né, perguntar justamente isso: mas se antes de Deus existia alguma coisa, esses conflitos filosóficos, né? Mas toda vez que eu entrava nisso, eu lembrava da minha professora da 4ª série, Luiz Rite, estudei no Luiz Rite, de religião, professor de religião.
será que foi lá no Jiu-Jitsu? Não, quarta série eu estava no Caetano Dias. Conhece o Caetano Dias? Perto ali do Matias Neto? E ela contou uma história que lembro até hoje e que me ajuda até hoje. E a história era o seguinte: estava um homem muito sábio, filósofo, doutor das ciências, caminhando numa praia. Aí ele avistou ao longe uma criança que fazia um movimento ali da areia. Ele já achou estranho uma criança brincando sozinha na praia. E ele refletia justamente sobre essas questões. Quem é Deus? Como que Deus fez isso? Por quê? Qual é o motivo que Deus criou os seres dessa forma para passarem por um processo? Qual é a grande explicação e lógica disso tudo? Ele estava sofrendo desse dilema. E ele foi caminhando e chegou perto do menino e observou mais atentamente o que o menino estava fazendo. Essa tu não conhece, né, cara? Conhece? Ah, tá. E aí, ele pegou... O garotinho estava com um dedal. Sabe o que é dedal? Aquele negócio de costurar? As pessoas mais jovens nem devem saber. E ele tinha feito um buraquinho na areia. Ele ia lá na água, enchia o dedal com a água do mar e voltava para colocar no buraquinho da areia. E o sábio, observando aquilo, ficou curioso. Tamanha foi a curiosidade dele que ele chegou perto do menino e perguntou: filho, o que você está fazendo? Aí o menino olhou para ele: ah, tio, sabe o que é? É que eu estou tentando transferir o mar de lá para cá. Aí o sábio deu aquela risada, como alguns de vocês deram. Falou: filho, será que você não entende? Você é criança ainda, né? Você ainda não entende que isso é impossível, você transferir o mar de lá para cá, ainda mais nessas condições. Aí o menino, na sua simplicidade, na sua sabedoria infantil, respondeu para ele: tio, é mais fácil trazer o mar de lá para cá do que o senhor entender os mistérios de Deus. E aí ele deu aquela balançada, entendeu que aquela criança ali era um anjo talvez, e mudou a direção do pensamento dele. Começou a usar a inteligência dele, a sabedoria dele, de uma forma que pudesse ajudar de verdade mais no seu próprio processo evolutivo e no processo evolutivo das pessoas que estavam ao seu redor. E aí, sempre que eu entrava nos meus dilemas filosóficos também, essa historinha vinha para me acalmar. E eu comecei a procurar as coisas mais práticas, as coisas mais simples, mais acessíveis, que estão ao nosso alcance. Então, dentro do ponto de vista espírita, que eu acredito 100%, nós somos espíritos criados por uma sabedoria maior e que estamos numa jornada evolutiva, certo? Somos espíritos imortais. A gente não como é que se fala? A gente foi criado. A gente não é uma estrutura que existe sempre. O que existe sempre é Deus. Nós fomos criados e agora temos um destino eterno. Somos criaturas imortais. Como que acontece isso? Só de uma forma bem simples. A gente vai passar por um processo, uma caminhada, uma jornada. Essas carinhas somos nós. Eu acho legal que está todo mundo feliz, né? A gente vai passar por um processo dinâmico até chegar de novo ao Criador. Mas não como o panteísmo, que é uma filosofia religiosa, acredita. Nós vamos, como espíritos, nos fundirmos à fonte criadora e não teremos mais uma individualidade. Não é assim que acontece do ponto de vista espírita. E eu acredito do ponto de vista espírita. Nós vamos continuar a ser um indivíduo. Então, por mais que a gente evolua, e a gente vai evoluir, isso não tem muita escolha, um dia a gente vai chegar naquele nível de espírito puro, comunhão plena, total com o divino, perfeição relativa, felicidade plena. Um dia a gente vai chegar. Esse é o nosso destino. Uma coisa que me impressionou, quando eu pensei sobre isso, e os estudos foram trazendo, é que a gente não tem escolha, a gente não tem livre-arbítrio sobre essa questão da perfeição. Assim, acho que vai ficar melhor. Dá para mexer só um pouquinho assim? A gente tem escolha sobre várias coisas, né? O livre-arbítrio realmente é uma lei universal. Mas isso me intrigou. Como assim a gente não tem escolha? Todo mundo vai chegar a essa fonte criadora um dia? Vamos atingir esse estado de espírito puro? Sim, vamos. E aí eu questionei, mas o livre-arbítrio?
O livre-arbítrio ele está na jornada. Você pode acelerar o processo ou você pode retardar o processo, você pode ficar estagnado por um X período de tempo. Então essa jornada que está ali, ela é oscilatória. A pessoa vai fazendo assim, ó. O espírito vai progredindo, fazendo oscilações. Às vezes tem escolhas que não são legais. As escolhas do pecado. Pecado, né? Outra coisa que me intrigou. A palavra pecado, no seu sentido original, significa errar o alvo. Sem todo aquele peso religioso, né? Que as religiões oficiais colocaram em cima. Até mesmo o cristianismo, nas suas bases, nas suas origens. Não nas origens, né? Porque a origem ela é pura e santa. Nas distorções que os homens fizeram do cristianismo, a palavra pecado virou um instrumento de manipulação. E do hebraico antigo, pecado significava só isso, errar o alvo. Então, quando a gente erra o alvo, o que acontece? A gente cria situações adversas, porque está errando, lei de causa e efeito atuando o tempo inteiro. As consequências disso incomodam, faz doer, e o que a gente faz? Volta para a linha, volta para o caminho harmonioso. Então a lei universal faz isso. Olha que coisa espetacular, né? Isso é muito perfeito. É só realmente uma entidade infinitamente perfeita e amorosa para criar um plano onde não é possível falhar do ponto de vista macro. Porque às vezes a pessoa pode viver uma vida de tanto erro e terminar no erro, sofrendo, inclusive levando esse sofrimento para o outro plano. Porém, no sentido da nossa evolução, quem nós somos? Espíritos imortais destinados à comunhão eterna com o Criador, num estado de plena realização. É isso que nós somos. Então, se é isso que nós somos, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. A gente terminou a palestra e eu vou para casa. É assim? Não. Num sentido macro, é isso. Espíritos imortais. Visão espírita sobre a nossa condição. Isso já ajuda muito a gente a viver. Já facilita muito a nossa caminhada. Porque imagina uma pessoa que ainda não conheceu, que ainda não entrou em contato com esse saber. Vocês acreditam que existem pessoas que ainda acreditam no fogo eterno do inferno? Existe gente assim ainda, né, filha? Você se assustou com isso, né? Quando eu falei para você, como é que pode, pai? Existem pessoas ainda que acreditam nisso, que um Deus de amor, de justiça e de bondade criou um esquema, um mecanismo que permite que o fruto da sua criação entre num lugar, numa situação onde vai haver um sofrimento eterno. Deus que é onisciente, que é onipresente, que é onisciente, onipresente, onipotente. Então, quando ele criou o seu fruto ali, né, um filho do seu coração amado, ele já sabia tudo que ia acontecer na trajetória desse espírito. Então, ele já criou um espírito que sabia que ia para o fogo eterno. Eu sei que isso para a gente está tão distante da nossa realidade, né, graças a Deus, mas muitas pessoas acreditam nisso. E isso também é um instrumento de manipulação, porque quando a pessoa acredita nisso, imagina que ela faça parte de um grupo e eu diga assim para ela, ó, se você não seguir a minha regra aqui, vai acontecer isso com você. Opa, então eu não quero que aconteça isso comigo, eu sigo aqui a regra imposta, ditatorial, muitas vezes infringindo inclusive princípios da ética, né? Princípios do meu bem viver. Mas isso são outros tempos. Que bom que a gente está aqui, que bom que a nossa trajetória já chegou nesse ponto onde a gente se entende como um espírito imortal. Isso ajuda a desapegar, isso ajuda a compreender as nossas dores numa visão amplificada. Porque se eu estou sofrendo hoje, houve toda uma plantação lá atrás que justifica isso, e também eu posso fazer escolhas e tomar atitudes que vão me permitir sair desse sofrimento dentro em breve. Então essa visão larga, ela dá um conforto muito grande. Então a consciência de que nós somos espíritos imortais e que temos um destino certo, isso realmente acalma o nosso coração. Mas
não é o suficiente. Precisamos entender, de um ponto de vista prático, quem somos nós, criaturas humanas encarnadas aqui e precisando nos relacionar, precisando compreender as nossas confusões, nossas mazelas e sair disso, de preferência, né? Então, só com conhecimento, só com compreensão a gente consegue fazer isso. Muito bem, roda da mente. Essa é uma ferramenta que eu uso muito. Eu tenho até um sonho, que eu ainda não transformei em meta, isso é só um sonho por enquanto, de que um dia uma coisa como essa pudesse ser ensinada nas escolas. Porque eu acredito que facilitaria muito o nosso processo de autoentendimento e também de relacionamento. Então, qual é a finalidade da roda da mente? Esse conhecimento não é meu. Eu investiguei e descobri essa dinâmica, essa teoria. O que eu fiz foi criar esse círculo e essa forma didática de explicar. E como é uma coisa que eu criei, e eu falo isso com humildade, eu gosto de pedir às pessoas, para que estão entrando em contato com esse conhecimento, que questionem, que de repente apontem uma situação que não está ali muito coerente. E eu falo isso de coração, sinceramente. Sabe por quê? Porque eu preciso aperfeiçoar o entendimento, se por acaso ele tiver uma falha, ou até abrir mão dele. Mas por enquanto eu tenho notado que esse entendimento tem facilitado a vida das pessoas, a minha vida bastante. Finalidade da roda da mente: entender como funciona a nossa mente e ser uma ferramenta de autoconhecimento, que é o nosso tema. Por isso que a gente está entrando nisso, certo? Podemos dizer, agora que vai entrar a parte interativa, pessoal, podemos dizer que tudo que almejamos nessa vida poderia ser batizado de uma forma ampla, com esse nomezinho aí, resultados. Tudo que a gente almeja pode ser de alguma forma chamada de resultados. O que vocês acham? Sim ou não? Não. Não. Beleza. Alguém falou não? Então, por favor. Exemplo. O que a gente deseja que não combinaria chamar de resultados? Ou resultado? Por exemplo, vou dar alguns exemplos para a gente começar a acompanhar isso. Eu quero emagrecer. É um resultado? Eu quero melhorar minha saúde. Ih, alguém riu. Deve ter alguma explicação. Depois a gente pergunta qual a ligação. Eu quero mudar de emprego. É um resultado? Eu quero melhorar minha saúde. É um resultado? Arrumar um namorado? Casar? Eu quero melhorar o meu relacionamento. Eu quero ganhar mais dinheiro. É um resultado? Eu quero me melhorar como espírito. Eu quero evoluir. É um resultado? Então, diga. Eu acho que você busca o resultado, mas não é o resultado. Sim. Então foi uma falha de compreensão. Eu devo ter me expressado mal. Nós não somos o resultado. O que eu estava dizendo é que todos nós almejamos coisas e situações, né? E essas coisas e situações podem ser genericamente chamadas de resultados, certo? Foi? Compreendeu, Chico? Chico é meu pai. Já veio para me desafiar, tá certo? Eu não estou brincando. Eu acho que tem que ser assim. A ideia é essa. Eu fico feliz, porque aí eu tenho a oportunidade de explicar mais. Se fosse uma dúvida de outra pessoa, aí uma pergunta, um questionamento ajuda a dissipar isso. Então tudo bem. E agora pergunta de novo. Quando eu almejo um resultado, seja qualquer resultado, a forma de alcançar esse resultado é sentar numa cadeira, fechar os olhos, colocar as mãos espalmadas para cima e esperar que o resultado caia ali na sua mão? É assim que acontece? Não. Agora, um parêntese. Parênteses. É um círculo, né? E tem uma direção, as setas estão indicando. Resultado é como se fosse o ponto final da história. Eu vou explicar o processo de trás para frente. Ou seja, essa bolinha aqui representa o que é necessário para atingirmos resultados. Lembrem-se que estamos falando da nossa própria mente, de nós como seres humanos. Então, já que não é sentar, espalmar a mão para cima e esperar o resultado acontecer, o que é necessário, humanamente falando, para que os
resultados apareçam. O que é necessário? Não vou falar se não tiver resposta em interatividade. Esforços, mas o quê? Agir, ação, já falou, já bateu o martelo. Esforço, ação, é sinônimo nesse caso. São ações, de preferência coerentes com aquilo que a gente deseja, que vai gerar um resultado. Vocês devem ter percebido aqui, resultado de dois tipos, positivos e negativos. Já que eu usei o exemplo de emagrecer e gerou até risos, eu sei que ninguém aqui tem esse motivo, essa meta. Claro que tem, né? Até eu estou precisando perder uns quilinhos aí, estou nessa meta. Então eu preciso fazer ações coerentes, específicas. Um exemplo de ação coerente para quem quer emagrecer: não comer bombom, disciplina, fazer atividade, ações. Agora, no caso, são só ações. Fazer atividade física, dieta, escolher bem os alimentos, fechar a boca. Então, são ações de verdade. São, em termos humanos, a gente pode chamar isso de comportamentos, certo? Agora, se eu quero emagrecer, e aí eu comendo pão de queijo, bolo de chocolate, e não faço atividade física, também são ações. Vão gerar resultados. Quilinho a mais, normal. São resultados, só que negativos, não segundo aqueles que você deseja alcançar. Todo mundo concorda com isso? Por favor, se não concordar, me ajude, questione para a gente poder tecer aqui uma atualização. Joia, como é uma sequência, tem uma outra bolinha ali em cima. O que influencia, o que determina a qualidade e o tipo das nossas ações? Essa é uma pergunta muito ampla. Eu vou talvez, exemplos para facilitar. Se eu desejo resultado, eu vou para uma entrevista de emprego e eu quero o emprego. Esse é o resultado que eu almejo, resultado positivo. Eu vou usar algumas ações coerentes, certo? Eu quero chegar lá nessa entrevista e falar olhando nos olhos do meu entrevistador. Eu quero respirar de uma forma adequada, eu quero sentar, eu quero falar de forma articulada, né? Eu quero que o meu pensamento seja bem preciso para eu não gaguejar, para eu não errar nessa interação. São várias ações que eu desejo, preciso ter para ter a chance de um resultado positivo. Porque nesse exemplo que eu estou falando, a pessoa pode ter assim uma ação super coerente, perfeita, e ainda assim ela não ser admitida no emprego, né? Porque tem outras variáveis. Pode não ter o perfil que está sendo procurado, pode ter uma pessoa que está acima dela, enfim, só para colocar esse detalhe. Bem, ações. Para eu ter essas ações coerentes, mais um exemplo, para facilitar. Um atleta que está no momento decisivo no esporte. Vai bater um pênalti no final de Copa do Mundo. A gente já viu isso acontecer, até contra o Brasil, né? 94, Roberto Baggio, melhor do mundo na época. Aquilo era fácil para ele. A ação desejada era chutar de uma forma coerente dentro do gol e marcar o gol. Era só isso que ele queria. E ele estava usando o termo simples, careca de saber fazer isso. Isso era fácil para ele. Ele era o melhor do mundo naquilo. Alguma coisa interferiu com a ação dele, como às vezes interfere na entrevista de emprego, como às vezes interfere numa conversa importante que a gente quer ter com alguém, como interfere quando a pessoa precisa fazer uma apresentação pública. O que interfere com as nossas ações? Preparação, emoções, medo. Medo é uma forma de emoção, também já foi rápido, é exatamente isso. São as emoções. Os nossos estados emocionais interferem com as nossas ações. Certo? Faz sentido? Então vamos acrescentar. Emoções. Então, Roberto Baggio, lá só para fechar o exemplo, eu não sei o que ele sentiu, porque eu nunca entrevistei ele, mas deve ter sido alguma emoção desconcertante. Deve ter sido alguma coisa tipo angústia, tipo medo, tipo tensão nervosa, e aí ele chutou 1 metro acima do gol. Nem pode dizer que foi mérito do goleiro, nada disso. Ele realmente errou feio. Aquilo ali interferiu com as emoções. De 0 a 10, quanto vocês acham que as emoções têm de impacto nas nossas ações? Eu nunca ouvi menos de 8. Já ouvi 8.
fizeram alguma reflexão, falaram 8. Então de 8 a 10 é muito importante. E eu vou dizer para vocês, quanto mais sério é o assunto, quanto mais desafiador e importante para a gente, mais as emoções vão ter essa importância, esse impacto. Saúde, saúde, saúde. Então, emoções interferem com as ações e geram os resultados, certo? Tudo bem até aí? Faz sentido? É assim que a gente funciona? É assim que o ser humano funciona? Aqui na Nova Zelândia, na Austrália, será que é a mesma coisa? Todo mundo da mesma espécie funciona do mesmo jeito. Essa é uma teoria. Também pode ser questionada, mas é uma teoria. Muito bem, se as emoções têm esse impacto todo, seria interessante a gente saber o que gera, qual é o mecanismo gerador das nossas emoções. Que essa é uma resposta decisiva. E aí, essa pergunta é para vocês. O que gera? Qual é o mecanismo gerador das nossas emoções? Pensamento, já falaram. Está rápido, o pessoal está preciso. Já viram isso em algum lugar? Já leram a respeito? Tem escrito em alguns lugares aí, já na internet. Pensamentos. Mas será que é isso mesmo? Eu mesmo vou questionar agora. Muitas pessoas já me responderam assim: o que gera emoções são situações. Meu namorado me largou e eu fiquei muito triste, já ouvi isso, a beça. E aí não consegui cumprir os meus estudos. Tive uma cliente que passou exatamente por isso. Acabou sendo reprovada naquilo que ela estava lá fazendo, em faculdade, por aí vai. Por quê? Porque o estado emocional dela interferiu nas ações e nos resultados. E aí ela tinha toda a autoridade para dizer que o que interferiu com as minhas emoções foi uma situação. Aí a pessoa perdeu dinheiro, sei lá, uma aplicação na bolsa, na época do Collor, o pessoal daquela época, foi uma situação que afetou as minhas emoções. Ou então, trazendo para uma dinâmica bem mais simples, aquela pessoa que falou aquilo comigo acabou com o meu dia. Já ouviram esse termo? Acabou com o meu dia. Um dia inteiro foi acabado, uma semana inteira, por conta de uma ação, por conta de uma situação, melhor dizendo. E aí eu respondo para a pessoa que pensa assim: a situação é um gatilho, ela é importante, ela dispara, mas o que vai fazer diferença é o que a gente pensa sobre aquilo que aconteceu. É um pouquinho óbvio, né? É o meu jeito de pensar que vai desencadear o processo emocional. Minha esposa não está aqui, posso falar livremente sobre ela. Ela me dá essa permissão. Ela tinha ciúme, muito ciúme. Pensa uma pessoa com muito ciúme? Era um pouquinho mais. Era coisa brava, né? Graças a Deus se libertou, transcendeu, se curou. Por acaso, se alguém tiver esse problema aí, tem cura. É humanamente possível superar qualquer dos nossos desafios e dificuldades. Esse era um desafio que ela tinha. E ela até costuma dizer que levou 20 anos para conseguir superar. Mas certos entendimentos facilitaram esse processo. Há 20 anos atrás eu nem a conhecia ainda. A gente não estava junto. Então, o que tem a ver com o que eu estou dizendo com ciúme? Imagina eu chegando atrasado em casa e ela já tendo tentado me ligar desesperadamente e o meu telefone estava sem bateria. E eu estava no ônibus e teve engarrafamento. O que aconteceu com essa pessoa, com esse ser humano, com essa criatura? O que ela pensou? Não falem, por favor. Ela pensou em coisas terríveis para quem vivia naquela dinâmica ali. Ela poderia ter pensado, sabe o quê? De repente o celular dele acabou a bateria. De repente, ele está... Tem gente rindo, eu não sei porquê, gente, está acontecendo isso. Esse assunto geralmente toca em alguns pontos sensíveis. De repente, ele está preso no trânsito. A gente morava em Realengo, eu trabalhava na Zona Sul. Trânsito na Avenida Brasil é frequente. E ela não pensava na coisa mais objetiva. Quando eu cheguei em casa, ela estava chorando. Era um misto de... eu nem sei explicar, um sentimento muito intenso, uma raiva muito grande, misturada com desespero e tristeza. E aí, eu recebi aquele impacto. Foi um bombardeio, eu tive que até respirar, não, calma, explica daqui, explica dali. O resultado não foi nada bom. E quem gerou esse resultado todo
o jeito de pensar. Uma situação aconteceu, um atraso e um celular que não recebe a chamada. Essa foi a situação. O jeito de pensar desencadeou um processo emocional, ações, comportamentos e resultados. E esses resultados foram bem repetitivos ao longo de um tempo da nossa vida. Não eram resultados legais. Agora eu pergunto, eu não estou passando, não passei pensamentos. Pensamentos, muito bem. Se são os nossos pensamentos que desencadeiam esse processo todo, está tudo resolvido, gente. É só mudar o pensamento. É só você, eu quero esse resultado, mas para eu atingir esse resultado, a gente consegue fazer isso, é uma força da nossa razão. Para eu atingir o resultado, é só pensar. Posso até fazer uma lista de pensamentos coerentes para alcançar o meu resultado. É assim que acontece? Na prática, na realidade, no dia a dia? Por que não? Respondam-me, por favor. Por que não é só identificar o pensamento correto, tirar o pensamento ruim e colocar o pensamento correto no lugar e desencadear essa dinâmica? Se essa dinâmica estiver fazendo sentido para você, está fazendo? É assim mesmo? A gente pensa, a gente sente, age de acordo com isso tudo. Está bem dividido, né? É porque na vida real acontece tudo muito automático, tudo muito misturado. E às vezes a gente nem percebe, vai perceber quando já chegou aqui. Ou então quando está aqui já com aquela ação incoerente. Eu quero emagrecer, o bolo de chocolate está entrando na boca, eu quero emagrecer. Ou seja, incoerência total, né? Porém, tem alguma força incomensurável empurrando a pessoa para aquela ação, empurrando aquela pessoa para aquele resultado. Então eu estou esperando a resposta da pergunta. Por que não é só mudar o pensamento? Por que não é tão simples assim? Levado pela emoção. Faz sentido, mas ao mesmo tempo a emoção ela está já numa sequência que é depois do pensamento. Para sentir uma emoção, você precisa pensar, mesmo que seja um pensamento inconsciente. Opa, já estou dando dicas. Já dei a dica. Por quê? Porque existe uma coisa chamada, traduzindo assim de uma forma mais simples, pensamentos automáticos. Pensamentos que já vêm independente do seu querer. Aliás, às vezes você detecta que é mudar, mas o pensamento vem. Aí a gente ouve aquele termo, é mais forte do que eu, não consigo me controlar. Aí vou lá e faço. Esses pensamentos automáticos, eles estão ligados a uma resposta. É claro que está faltando uma bolinha ali. Quem ousa dizer que bolinha é aquela? Esquece de filtrar pensamentos, né? Pensamentos conscientes e inconscientes. Se ele é inconsciente, eu tenho como filtrá-lo? Eu nem sei que eu tenho aquele pensamento, certo? Então está lá, existe uma camada no nosso inconsciente, diga. É o autoconhecimento. Com autoconhecimento, a nossa proposta é essa. Transformar inclusive alguns padrões inconscientes em conscientes para poderem ser transformados. E é por isso que a dinâmica é essa. Porque está nos bastidores da nossa mente. E aquela bolinha ali, eu batizei ela dentro de uma metáfora. Porque o que gera os nossos pensamentos inconscientes? O que gera esse automatismo que há em nós? Essa é uma resposta muito simples. Ela é muito objetiva. Não tem especulações filosóficas. O meu jeito de pensar, ele é muito particular, né? Como de cada um de vocês aí tem um jeito de pensar. Então, se a gente apresentasse um tema, qualquer que seja, e aí eu fosse passar por cada um de vocês o tema e falasse, escreva ou fale sobre esse tema, o que você pensa, o que você acredita e tal, ia vir. Ou então, se eu apresentasse uma situação e todo mundo tivesse exposto a viver essa situação, cada um ia viver da sua maneira. Talvez existissem algumas semelhanças, mas existe uma particularidade, algo que nos define, que num sentido bem prático, objetivo, o que é? Por que eu penso do jeito que eu penso? Experiências que a gente tem, é exatamente isso. Por isso que o nome da última bolinha eu chamei de baú das experiências. Metáfora. A gente nasce com um baú.
e vai vivendo experiências. E cada experiência vai se assentando no meu interior. Então, se eu fui criado de um determinado jeito, até o lugar que eu nasci influencia. Se eu tivesse nascido em outro país, obviamente, vivendo em outra cultura, com outros pais, com outras relações, eu ia ter esse mesmo corpo aqui, provavelmente. Porém, a minha personalidade, o jeito de pensar, o jeito de interagir com as pessoas e com o mundo, seria ou não diferente? E eu acho que isso vale para qualquer um de nós aqui. Então isso equivale a dizer que nós somos produtos do meio, já que o meio nos influencia tanto? Sim e não. E se nós fôssemos materialistas e acreditássemos numa única existência, isso poderia fazer um sentido categórico. Nós somos exclusivamente produtos do meio. Mas como nós somos espíritas, ou estamos chegando nesse conhecimento, mesmo que ainda não se diz espírita, já consegue ter uma visão mais ampla. Baú das experiências vem, desde aquele sopro, desde que eu fui criado, desde que iniciou a minha trajetória espiritual. Mas olha que incrível, mesmo sabendo que a gente tem uma super bagagem, é muito fácil perceber que o que eu penso, a maneira que eu interajo com o mundo, o que eu acredito, o que eu valorizo, tem muito a ver com o jeito que eu fui criado. Tem muito a ver com as minhas experiências dessa encarnação. Porque se vocês concordaram, e eu também concordo, que se eu fosse nesta vida criado por uma outra família, num outro contexto, e eu já disse isso algumas vezes, se eu tivesse nascido numa favela e tivesse tido um pai alcoólatra e uma mãe que não me desse carinho e atenção, eu confesso a vocês, eu não tenho a menor garantia de que eu não seria um marginal. Eu não consigo responder isso de coração. Pode ser que o meu espírito trouxesse bagagens e me levasse para um outro caminho, mas eu não sei. Ou seja, eu estou dizendo mais uma vez que o meio tem uma influência profunda, né? Dentro da construção da nossa personalidade como ela é hoje. Muito bem. Didaticamente falando, dentro desse baú, a gente tem duas coisas: crenças e valores. Estamos chegando perto do assunto central, hein? Autoconhecimento, quem eu sou, de um ponto de vista prático, para a gente melhorar a dinâmica da nossa vida. Tem essa proposta, pelo menos começar isso, dentro desse entendimento. Crenças e valores. O que são valores? O que são valores? Pode falar assim de uma forma bem simples. Não tem uma resposta certa. O que são valores, pessoal? Quem dá um exemplo de um valor? Aquilo que a gente acredita como realmente importante, que é certo. Então, honestidade é um valor? Disciplina é um valor? É um valor. Tem milhares de valores. Dedicação. Família. Às vezes a gente fala, eu valorizo família. As relações familiares é algo importante que eu posso priorizar como um dos meus principais valores. Trabalho é um valor? Sim. Compromisso é um valor? Caráter, retidão, vamos falar de coisas mais simples. Aventura. Tem pessoas que valorizam muito a aventura. Eu valorizo a aventura. E se a pessoa valoriza a aventura, se isso é importante para ela, isso vai influenciar na vida dela? Vai influenciar nas escolhas dela? Nas pessoas que ela vai se relacionar? Nos lugares que ela quer conhecer? Claro que vai influenciar. Os valores são princípios norteadores, influenciando a nossa vida. Se eu valorizo... Vou para os exemplos mais simples, para a gente não confundir excesso de informação. Então, valores são princípios orientadores que direcionam a nossa vida. Fácil de entender assim? A gente adquiriu esses valores aonde? Nas nossas experiências. Foi fruto daquilo que a gente viveu. Pai, mãe, relacionamentos. Poxa, mas tem pais maravilhosos que criam filhos com toda a dedicação e a pessoa se desvirtua. A gente é espírita e sabe que tem uma bagagem. Às vezes acontece dessa forma, às vezes acontece o contrário. Você tem uma criação completamente disfuncional e uma criatura do bem, orientada e que se transforma num ponto luminoso nessa vida. Porém,
de forma genérica e geral, é muito comum que os valores que a gente herda da nossa criação, das nossas experiências, virem um código programado. Segurança é um valor? Quem aqui valoriza segurança? Levanta a mão, por favor. Segurança, beleza. Muita gente tem isso no seu código de valor. Segurança. Só que segurança é essa que eu estou falando. É segurança em casa, segurança contra a violência urbana, mas pode ser uma segurança financeira. Eu faço aqui o meu pé de meia, eu invisto porque eu gosto de segurança. Não é assim? Ou eu vou escolher um trabalho que me dê um retorno maior, porque eu quero construir uma trajetória de segurança. Se isso é um valor, se isso é um código para mim, eu vou colocar assim a segurança agora dentro de uma ótica não muito positiva. Não estou dizendo que é essa segurança que vocês valorizam. Eu acompanho muito o movimento dos jovens que estão fazendo a sua escolha de carreira. Eu atendo alguns clientes com esse tema. E muitas vezes, o princípio orientador que está direcionando a escolha, sem a pessoa perceber que ela não fez um levantamento dos seus próprios valores, ela não tem o autoconhecimento dentro de um eixo, que ela possa perceber, eu estou escolhendo porque eu valorizo isso. E aí ela escolhe segurança, como inconscientemente, como seu princípio orientador, principal na escolha da carreira. E aí é onde fica a vocação. Aí onde fica a realização pessoal. Vou falar de um fenômeno social que todo mundo comprova fácil. As filas de concurso público estão gigantescas, cada vez maiores. Tem alguma coisa contra isso? Nenhuma coisa contra. Mas eu já vi entrevistas, eu já li a respeito. Milhares e milhares, a grande maioria das pessoas que estão nessas filas, elas não estão priorizando realização pessoal e vocação. Elas estão priorizando o quê? Segurança, estabilidade no emprego, não vou ser mandado embora, meu dinheirinho vai estar lá, é uma quantia boa. E o que ela está abrindo mão? Outro valor, realização pessoal. Porque quando você não faz aquilo que você ama, isso cria um impacto gigantesco na sua vida. É ou não é? Faz sentido? Não estou fazendo apologia disso. Não façam um concurso público. Pensem na sua vocação. Mas eu gosto de tocar nesse assunto porque eu acho importante. Tem até algumas pessoas jovens aqui que talvez estejam nessa fase ou vão chegar nessa fase para começar a refletir a respeito. O que eu vou usar para tomar a minha decisão, para fazer a minha escolha? Mas e se eu escolher a minha vocação e eu não tiver o retorno financeiro? E se eu não tiver o emprego? Porque minha mãe falou que esse negócio de música, isso não dá futuro para ninguém. Esse negócio de arte, isso não adianta. Tem que ser, médico, engenheiro, advogado, tem que ser arquiteto, as profissões oficiais. Nada contra, super a favor se isso estiver no escopo da minha vocação. Vocação é uma palavra, vocação é um valor, né? Vocação, junto com realização pessoal, vocação vem do latim vocare. Vocare significa chamado. E aí num insight eu fiz uma associação. Caramba, que legal! Vocação é atender a um chamado. Indo mais adiante um pouquinho, então não é nem você que escolhe a sua vocação, você é escolhido por ela. Eu achei isso muito bonito, muito interessante, combina com os meus valores, porque hoje eu sou, o termo é coach, né? Que trabalha com coaching e programação neurolinguística. Então, para resumir e facilitar, eu sou terapeuta. Eu atendo pessoas no sentido de ajudá-las a entenderem certos princípios para que elas possam fazer as mudanças que elas desejam e se tornarem pessoas mais felizes. É isso que todo terapeuta faz. E eu cheguei aqui porque eu tinha um valor fervoroso de realização pessoal e eu nem sabia nada disso na época, mas o valor já estava em mim. Talvez eu tenha trazido das bagagens ou talvez eu tenha sido estimulado pelo meu contexto familiar. Eu acho que são as duas coisas. Porque eu comecei lá na educação física, passei para fisioterapia, pensei em milhares de coisas, montar negócio, ser empresário e tal. Aí terminei, fisioterapeuta, formado, dificuldade, 10 anos estudando, entre educação física e fisioterapia, tanquei matrícula, voltei e tal. Depois de 10 anos de dedicação,
e apoio familiar incondicional, legal, eu estou formado. Mas aí, ó, o incômodo, não estava muito feliz, eu estava achando que não era esse o meu caminho. Mas se eu fosse seguido e orientado pela questão da segurança, era ali que eu ficava. Porque eu já tinha trabalho, eu já tinha até alguns resultados legais na profissão, e tinha um caminho se abrindo para mim. Mas o incômodo que vinha do meu código profundo, aí o meu inconsciente me ajudou, olha que legal. Começou a incomodar, até que eu fiz uma busca e acabei encontrando aquilo que eu realmente gostaria de fazer. Aquilo que me realizou como indivíduo. Foi bastante inseguro, entre aspas, esse processo. Porque já com uma profissão estabelecida, isso eu já tinha filhos, pai de família, mudar de profissão, começar do zero, porque eu fiz aquele pensamento assim, mas já pensou se eu levo uma profissão que não me realiza o resto da vida? Qual é o sentido disso tudo? Quando você pergunta coisas desse tipo, qual é o sentido disso tudo? Isso gera autoconhecimento, que você reflete quem você é. E tinha esse código que me fez procurar dessa maneira, e eu fico muito feliz com isso. Porque eu me sinto muito realizado. Eu cheguei num ponto, isso não é autopropaganda não, gente. É com muita humildade que eu falo isso. Eu cheguei num ponto que eu admirava nas pessoas. Quando eu vi alguém fazendo aquilo que ela amava, de qualquer área. Um dia eu vi uma entrevista de um policial de trânsito. O cara falando com aquele amor, com aquela dedicação, e entendendo a vocação e a missão dele, eu babava, assim, ficava, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa. Quando eu vi uma médica lá numa situação, eu vi uma entrevista uma vez, eu falei, caramba, olha que coisa linda, a pessoa está realizada, ela está encaixada, ela entrou na missão de vida dela, eu queria muito aquilo. Por isso eu não abri mão e acabei conseguindo. Tudo é possível para aquele que crê, né? Não é assim que fala? Prosseguindo. O somatório das nossas crenças e valores formam as nossas percepções, e com estas criamos a nossa realidade interna e externa. Num sentido prático, nós somos as nossas crenças e valores. Será que nós somos as nossas crenças e valores? Será que nós somos só isso? Só isso? Claro que não. Eu sou bom de observação, porque a PNL, a neurolinguística, me ajudou isso, a calibrar as pessoas, os olhares. Parece que eu estou fazendo propaganda de mim de novo, não estou. A senhora de branco, como é o nome da senhora? Está com um negocinho branco assim de óculos? Eu fiz uma leitura labial com ela, não sei se eu acertei, mas eu vou checar. Ela falou assim, eu perguntei, será que nós somos crenças e valores? Eu acho que ela falou assim, estamos, não somos. Não foi isso que ela falou? Exatamente, acertei, legal. Então nós estamos nossas crenças e nossos valores, porque isso vai mudando, graças a Deus, ao longo do tempo. Mas num sentido prático, entendendo a nossa personalidade, eu me dou essa permissão. Eu sou aquilo que eu acredito. Eu sei que vocês já ouviram essa frase, a gente é aquilo que a gente come. Não, a gente é aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente valoriza. Por quê? Porque a nossa vida, nesta vida aqui, vamos colocar a coisa bem circunscrita, ela está sendo definida o tempo todo por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu valorizo. Então eu acho muito pertinente essa compreensão. Nós somos nossas crenças e valores, com esse parêntese. Nós estamos isso até que a gente vá atualizando, fazendo esse movimento, a palavra é essa mesmo, de atualização. E quem gerencia esse mecanismo de atualização? Como é que acontece isso? Como é que eu atualizo uma crença? Digamos que a pessoa valorizava a segurança, estava buscando um emprego público, por conta de todas aquelas implicações, mas aí alguma coisa aconteceu e a pessoa mudou de ideia e ela resolveu buscar a vocação dela. Então, autoconhecimento. Quem falou? Parabéns, exatamente isso. Autoconhecimento. Aí a minha cliente chegou com 24 anos, fazendo faculdade de economia. Eu não gosto dessa palavra, porque ela é pesada, mas é verdade. Odiando com todas as forças do coração dela a economia. Mas sabe onde ela descobriu?
que a economia tinha a ver com ela? Teste vocacional. Também não estou falando mal do teste vocacional, mas no caso dela não foi suficiente para gerar reflexões e autoconhecimento para escolher o caminho certo dela. E aí quando ela chegou lá no consultório com essa demanda, o que a gente faz? Eu vou falar assim, ó, olha quantas profissões tem, olha para elas e vê o que se parece mais com você. Isso é tiro no pé, isso é uma estratégia de gerar confusão na pessoa. O mais bacana é falar, tira as profissões da sua cabeça agora e vamos olhar para você, vamos descobrir quem você é. Aí através de perguntas, né, e método, a gente vai descobrindo quem é a pessoa, ela vai se descobrindo, vai se vendo no espelho, o que você valoriza, o que você acredita. Aí eu cheguei num ponto com ela, dentro do nosso processo. Ela viu que os valores dela apontavam para coisas muito mais livres. Viagens, lidar com pessoas, quase uma coisa meio artística assim, mas ainda não tinha batido o martelo. Ela foi entendendo isso, esse valor. Aí pintou uma crença. Se eu for para um caminho como esse, é muito difícil eu subsistir, eu ter uma renda que possa me gerar o conforto, outro valor, o conforto que eu almejo. Então o tempo todo as crenças e valores nessa dinâmica direcionando a vida. E aí eu fui, detectando o que estava ali no sistema de crenças dela e ajudei ela a ressignificar essa crença, de que pode ser totalmente viável você escolher um caminho que não era tão oficial e estruturado como ela vinha fazendo e ser bem sucedida com ele. Claro que isso foi um processo. Hoje ela trabalha com produção de eventos artísticos, inclusive viagem por conta disso. Felicíssima, realizada. E aí qual é o sentimento que eu tenho? Porque fiz essa escolha de trabalhar com pessoas. Realização, muita felicidade. Não tem dinheiro que pague isso. Nem Mastercard compra. Fazer propaganda do Mastercard. Não está filmando, não pode. Depois a gente tira, a gente corta essa parte. Então, esse sentimento de realização, na minha opinião, é algo assim que é um valor que a gente deve, ou seria interessante que a gente olhasse para ele com bastante carinho. Para aprofundar um pouquinho nessa questão de valores e crenças, eu vou mostrar já uma lista de valores, a gente vai falar rapidinho, e de crenças também. Mas antes disso, lá no baú das experiências, que tem nossas crenças e nossos valores, a gente também chama esse baú de filtros de percepção. É aquilo que eu acredito e valorizo que vai fazer com que eu filtre as informações que estão chegando. Não é assim? Quem eu sou no momento é que vai determinar a minha visão, o meu olhar. Então, se acontece uma questão X, tem várias pessoas olhando para aquela questão X, cada uma vai ter o seu comentário, cada uma vai ter a sua percepção. Quem é que está mais certo? Pergunta pegadinha. Quem é que está mais certo? Muito difícil de responder. A princípio eu prefiro responder. Não tem um certo e um errado absoluto. Depende das situações. É mais interessante a gente levar qual é a percepção mais útil. Qual é a percepção que vai trazer um conjunto de consequências mais positiva para a pessoa e para o todo que a envolve. Então, quando estamos falando de percepção, cada um tem a sua. Isso a gente já ouviu em algum canto, ou já leu a respeito. Só que a gente não aprofunda tanto. E se cada um tem a sua percepção, o que se desdobra disso? Já são 8h30, é isso mesmo? E é a hora que termina? Puxa vida, eu realmente preciso ser menos prolixo, porque tinha coisas muito legais para falar. Mas vamos lá, vamos pegar mais uns 5 minutinhos, pode ser? 5? 10, show, para dar um acabamento. Percepções. Nós filtramos o mundo à nossa volta através das nossas percepções. Se a gente entendesse isso lá no fundo do nosso coração, a gente não brigaria tanto, a gente não se incomodaria tanto com as pessoas. Eu vou citar aqui um pensamento. As pessoas fazem o melhor que elas podem fazer com o grau de consciência que elas têm. Faz sentido isso? Cada um está fazendo o seu melhor dentro do grau de consciência que tem.
Às vezes a pessoa comete erros, às vezes a gente comete erros. Poxa, mas eu poderia ter feito melhor. É um paradoxo filosófico isso. Será que poderia mesmo? Eu acho que você pode fazer melhor numa situação futura que se ela se apresentar. Mas naquele momento, junto com a interação, crenças e valores, a sua percepção te levou para ali. Eu já atendi várias pessoas arrependidas por terem feito escolhas no passado, apontando um dedo crítico para o passado. Eu não devia ter feito isso, eu cometi esse erro muito grave. E aí ela está dentro de um fenômeno psicológico de dor, de angústia, de amargura, que eu chamo de não perdão. Ela não se perdoou. Tem gente que faz isso consigo mesmo, tem gente que faz isso com o outro. Acho que a boa parte de nós, em algum nível, pode fazer isso das duas maneiras, consigo mesmo e com o outro. E aí a gente vai ajudando a pessoa a entender. E eu estou lembrando especificamente de uma cliente que ela ficou grávida aos 17 anos, teve filho. Isso mudou a trajetória de vida dela. Mas hoje ela é uma mulher realizada, tem um trabalho, ama a filha, tem uma vida ótima. Mas ainda assim, de alguma maneira, ela se culpava e se criticava. Quando a gente conseguiu mostrar para ela que o que aquela menina, eu ainda faço esse jogo de palavras, aquela menina lá atrás, não foi você hoje, com a sua maturidade, com as suas percepções atualizadas, aquela menina fez a escolha melhor que ela podia ter feito, com o grau de consciência que ela tinha. Então, olhe para ela com compaixão, perdoe a si mesma, perdão no sentido de libertar o passado. E ela conseguiu respirar aliviada depois de muitos anos e começar a andar para frente. Então, entender que a gente tem uma percepção que foi construída, que a nossa realidade, aquilo que a gente chama de verdade, não é uma verdade absoluta, foi só um conjunto de percepções que você aprendeu a acreditar e valorizar. Isso facilita muito a nossa vida. Mas isso aqui é só uma degustação, gente, porque para você aprofundar nisso, muita gente, inclusive aqui, já tem essa percepção bem encaixada. Se essa pessoa realmente está aqui, ela consegue olhar para o outro com menos julgamento, com menos crítica. Porque quando a gente vê uma pessoa com esse entendimento cometendo um erro, o que a gente pensa? Essa pessoa está fazendo o melhor que ela pode com aquilo que ela tem. Ao invés de eu antagonizar, eu posso chegar perto. Eu posso chegar perto e tentar ajudar a pessoa a mudar a percepção dela. Como? Criticando, brigando, fazendo acusações. Não é assim que a gente muda ninguém. Então, dentro da minha profissão, isso me ajudou muito. Por quê? Porque às vezes eu ouço coisas cabeludas. Pessoas que fizeram coisas que foram difíceis mesmo, coisas tristes, de agressão e coisa e tal. Porém, eu não posso antagonizar com essa pessoa, porque ela tinha uma percepção que a levou a acreditar que aquilo era o certo naquele momento. Então, se você se aproxima dessa pessoa e começa a abrir a mente dela, e começa a mostrar que ela pode ter outras opções, com outras crenças e outros valores, ela consegue mudar. Porque a gente está aqui para isso. Se eu não acreditasse na mudança, nessa possibilidade real, eu não estaria nesse caminho. Nós não estaríamos nessa vida. Porque nós estamos aqui para, dentro desse entendimento, usando até o jargão, para ampliar as nossas percepções. E com isso, aumentar as nossas escolhas. Facilitar o nosso entendimento sobre a vida, sobre quem nós somos e sobre as nossas relações. Valores. Tudo isso aí são valores. Tem listas e mais listas. Se a gente fizesse um estudo, vamos fazer um seminário de autoconhecimento, aí sim a gente vai aprofundar. Eu vou me ver aqui. Faça uma lista dos valores que te guiam, daquilo que você se identifica, ao ponto de, se alguém lesse essa lista, essa pessoa saberia mais sobre você. Porque ela agora está entendendo coisas que são seus princípios orientadores. Então olha como é simples a gente se conhecer do ponto de vista prático. Quem sabe esse vai ser o nosso seminário, lá em janeiro. Autoconhecimento, aprofundar, fazer exercícios a respeito. Crenças, a lista de crenças, vou escolher aleatoriamente. Tem gente que acredita que as pessoas são essencialmente mais. E se ela acredita nisso, ela vai construir a vida dela a partir dessa percepção.
eu sou ansioso, eu sou tímido, eu sou ciumento. Sem vergonha nenhuma. Quem se considera uma pessoa ansiosa, levanta a mão. Opa! Tem uma quantidade boa, né? Eu sou qualquer coisa, no caso ali ansioso, eu vou dizer para você em primeira mão. Tecnicamente é uma crença. Você viveu experiências no seu baú, né? Que te levaram a perceber a realidade de uma determinada forma, sentir de uma determinada forma, e você hoje se identifica com este padrão. Você pode ter muita ansiedade no seu sistema corpo-mente, mas ser ansioso você não é. Você, como diz a nossa amiga, você está ansioso. E você pode fazer um levantamento de crenças, de valores, que são os seus filtros, para ver como você está enxergando a realidade e fazer algum treinamento, de repente, para entrar num estado de calma, de serenidade, de equilíbrio, e aí você vai se dizer outra coisa. Então a notícia boa, e eu vou encerrar assim, apesar de eu ter outras coisas para dizer, a gente pode ter uma outra oportunidade, espero. A notícia boa é que o baú das experiências continua aberto. E o tempo inteiro a gente está exposto a esse baú. Novas experiências estão entrando no nosso sistema. Só que a notícia maravilhosa é que você pode direcionar essas experiências. Se a gente fizer o seminário do autoconhecimento, cada um vai sair com a sua lista de crenças positivas e crenças limitantes. Aquelas crenças que estão atrapalhando a sua vida. E aí legal, tem uma crença, eu já entendo que eu acredito nisso. Eu não queria acreditar, mas eu ainda acredito. Como é que a gente vai mudar isso? Aí a gente vai fazer algumas técnicas, a gente vai criar alguns direcionamentos para que a gente possa mudar o nosso padrão limitante de enxergar a realidade e atingir resultados com mais fluência, com mais liberdade, com mais amplitude. Então isso é muito positivo, é muito legal quando você tem essa percepção bem prática de quem você é, dos seus valores e suas crenças. Oi? Alguém perguntou? Alguém falou? Então foi só a criança lá atrás, né? Então, muito bem. Eu sei que vocês já devem ter visto essa metáfora, encerrando do encerrando. Um copo com uma água turva, uma água suja. E aí esse copo está aqui, fixo. Ele não pode ser despejado, digamos que a regra seja essa. E eu quero limpar essa água aqui. O que eu faço? Isso. Eu jogo uma água limpa dentro. E essa água limpa vai entrando e vai trocando, a água suja vai derramando, uma hora a água vai estar limpa, certo? Mesmo que a gente não saiba e não tenha a lista de crenças que me limitam, aqueles valores que podem estar me aprisionando ao invés de estar me libertando, eu posso ir assimilando informações que representam essa água límpida. E que informações são essas que a gente pode colocar para dentro? Mesmo sem saber especificamente quais são os nossos valores e nossas crenças. O Evangelho de Jesus... Lê aí, Cacau, por favor. O Evangelho de Jesus é a água cristalina que tem o poder de corrigir e limpar tudo aquilo que nos limita. E além? É a verdade que nos liberta da ignorância e do sofrimento. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Obrigado pela sua participação. Então, quando a gente tem essa oportunidade, esse privilégio de encontrar uma doutrina maravilhosa como essa, e a gente pode beber nessa fonte, saibam que a cada informação, que a cada conhecimento que vai se estabelecendo no seu ser, as nossas impurezas, as nossas imperfeições, as nossas mazelas vão sendo transcendidas. Então eu tenho a grata honra e satisfação de ter encontrado esse caminho e de ter encontrado essa família aqui para poder compartilhar um pouquinho do que a gente vai aprendendo ao longo da nossa história e receber tanto carinho, tanto amor, tanta atenção, porque isso realmente não tem preço. Muito obrigado a todos vocês, que Jesus abençoe cada coração, cada lar e cada família que está sendo representada aqui por cada um de vocês. Graças a Deus.